temos o esqueleto, que é o conjunto de ossos do nosso corpo. Ele serve para sustentação, para dar a sustentação e o equilíbrio do nosso corpo. Nós temos o crânio, aqui em cima, né? Depois a gente vai ter as costelas, o externo, que é esse aqui, a coluna vertebral, que é essa daqui. Esses que eu falei são algumas partes do nosso corpo. E também dos ossos, desculpem. O osso, o esqueleto, ele serve para proteger os nossos órgãos internos. Aqui, ó, essa caixa torácica que nós temos, tem o pulmão, o coração. Então, essa aqui, ó, serve para proteger esses órgãos internos do nosso corpo. O crânio, por exemplo, ele protege o cérebro. Os pulmões e o coração estão inseridos dentro da caixa torácica, formada pelas costelas, coluna vertebral e o externo. O esqueleto de uma pessoa adulta, ela é formada por 206 ossos, desculpem. E o esqueleto de uma criança, ele é formado por 300 ossos. E à medida que o bebê vai crescendo, alguns ossos vão se unindo e o número de ossos do corpo ele reduz. E qual é o menor osso do nosso corpo? É um osso que ele fica localizado no nosso ouvido. Ele é chamado de estribo. Ele e outros ossos que ficam dentro do ouvido são responsáveis pela nossa audição. O esqueleto ele possui diferentes tipos de ossos. Existem os ossos longos, das costelas, dos braços, das pernas. Os ossos curtos, pequenos ossos das mãos, localizados no pulso. E os ossos chatos, que são os ossos do crânio. Ossos curtos, ossos chatos e ossos longos. São esses três tipos de ossos que são, como eu posso falar, são diferenciados, né? Nós temos os ossos longos, os chatos e os curtos. Você sabia que os humanos e as girafas têm o mesmo número de ossos, vértebras, no pescoço? Isso mesmo. A diferença é que os ossos do pescoço da girafa são muito mais longos que os nossos. Interessante, né? Os músculos. Nós temos os músculos voluntários, que são aqueles músculos que dependem da nossa vontade, né, para se mexer. Que tem os braços, as pernas, os dedos. E tem aqueles músculos involuntários que não dependem da nossa vontade de se mexer, como o músculo do coração, né? Da respiração também, quando a gente respira, ele mexe involuntariamente. Eles são envolvidos no desempenho de muitas funções. E os músculos, eles são bastante importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Tudo que realizamos exige um movimento do aparelho motor, e os músculos são capazes de se contrair e de relaxar, gerando movimentos que nos permitem realizar várias ações, tais como andar, correr, saltar, escrever, impulsionar o alimento ao longo do tubo digestório, promover a circulação do sangue do organismo, urinar, piscar os olhos, sorrir, respirar, entre outros. O corpo humano ele é formado por uma grande variedade de músculos. Existem músculos grandes, como os da coxa, e músculos pequenos, como certos músculos da face. Nós temos aproximadamente 630 músculos no corpo de diferente tamanho. Aqui, ó, tem falando sobre os músculos que são chamados de involuntários, que são aqueles que não dependem da nossa vontade. Nós temos o diafragma, os músculos do estômago, do intestino e do coração. Involuntários. Os músculos são classificados em 3 tipos. Nós temos o estriado esquelético, que está presente em maior quantidade no corpo humano, são exemplos de músculos estriado esquelético. Os músculos das pernas, dos braços e outros que nos permitem o movimento voluntário. O estriado cardíaco, que é encontrado no coração. E a contração desse músculo cardíaco é denominado de miocárdio, independente da nossa vontade, ou seja, ele é um músculo involuntário. O liso, não estriado, ele é encontrado nos órgãos internos, como o esôfago, o estômago, o intestino, bexiga e outros. É um músculo involuntário também, ou seja, não depende da nossa vontade que ele se mexa. Que nós temos as articulações,
que a nossa capacidade de se locomover depende da ação conjunta dos ossos, dos músculos e também das articulações. E para garantir que o osso possa movimentar-se, ele conta com a ajuda das articulações. Nelas, nós podemos perceber a união dos dois ou mais ossos que podem ser classificados de acordo com os movimentos que executam. É como se fosse uma colinha unindo os ossos. Então, essa é a função da articulação, unir os ossos, para que ele possa se movimentar melhor e mais. Nós temos as articulações móveis, que permitem aos ossos uma grande variedade de movimento. Nós temos as articulações dos braços, das pernas, da mandíbula, do pescoço. Os semimóveis, que quando permitem aos ossos a realização de pequenos movimentos, exemplo, as articulações das vértebras. Os imóveis, quando os ossos não se movimentam, nós temos como exemplo as articulações dos ossos do crânio. Aqui, ó, nós temos esse exemplo aqui. Ele é bem didático. Os imóveis, os móveis, os semimóveis e os móveis. Olhem, observem essas posturas. Vocês se identificam com alguma postura dessas? O xizinho aqui, ele quer dizer que essa imagem, que essa postura está correta. Está vendo que a menina está debruçada sobre a mesa e ela está com a coluna aqui virada. Então, essa é uma postura incorreta. E aqui nós temos a postura correta. Ela está reta, a sua coluna está toda reta e ela consegue visualizar melhor o que está na frente dela. E a mesa também, ela está na altura ideal, assim como a cadeira. Tá vendo a diferença da cadeira e da mesa? Assim como nós devemos nos policiarmos para ter uma postura correta, a gente deve usar também móveis que nos ajudem a ter essa postura, né? A criança, os ossos dela ainda estão em desenvolvimento, por isso que é importante que ela fique sempre em uma postura correta, tanto ao andar quanto ao sentar ou ficar em pé. Uma postura correta, ela proporciona uma melhora na qualidade de vida, e uma postura incorreta, ela pode prejudicar bastante a pessoa, a criança, e pode danificar tanto a nossa coluna, como também causar algumas doenças, que já eu vou falar sobre esses danos à postura para vocês. Nós temos também a forma correta de usar a bolsa. A gente tem sempre que distribuir o peso da bolsa, usar as duas alcinhas. E a forma correta de andar também, ó. Tá vendo que a postura dele na hora de andar não é curvada, sim ereta, bem retinha. Essa é a postura correta. Aqui nós temos danos à postura. Normal, lordose. Como tem essa curvatura acentuada aqui, ó, voltada para dentro. Cifose, essa curvatura acentuada voltada para fora. Nessa lombadinha aqui, ó. A gente fala que é concunda, né? Nós temos a escoliose, que é o desvio da coluna para a direita ou para a esquerda. Então, bastante diferença para o normal, para a lordose, cifose e escoliose, né? Isso tudo é só a postura correta da pessoa. Pode acontecer da pessoa já nascer com isso também, só que a postura incorreta dela ajuda muito a agravar. Nós temos também a forma correta de dormir, nossa postura para dormir. O ideal é sempre dormir com a coluna reta e evitar travesseiros muito altos. Nós temos a correta e aqui reta. Vou sempre usar um travesseirinho aqui de baixo. Ou então aqui, ó, do jeito que o menino está.